Bem-vindos a mais uma segunda-feira de contabilidade de custos, nosso 16º encontro, né, nos aproximando do final do semestre. Pelas fotos de vocês, eu vi que está todo mundo feliz aí, né? Tranquilo, ninguém de cara feia. Tirando alguns, né? Mas tudo bem, nem vou citar nomes aqui. Bom, né, de imediato, né, para não perdermos tempo e aproveitar essa segunda-feira de novembro com chuva, né? Eu já vou compartilhar aqui com vocês a correção dos exercícios da aula passada, tá? Então, já tinha postado lá no Moodle a correção. Lembrando, então, né, que nós estamos trabalhando ali com sistema de custeio por absorção, tá? Então, a gente já tinha visto há umas 3 semanas atrás o custeio variável, e agora a gente está no custeio por absorção. Depois eu vou mostrar uma comparação entre os dois ali, tá? E a diferença básica entre eles é que no custeio por absorção, tanto os custos fixos quanto os custos variáveis fazem parte do cálculo do custo de um produto. Lá no custeio variável, como o nome dizia, é só o custo variável. Aqui no absorção são os dois. E no custeio por absorção, a gente vai usar os critérios de rateio, né, justamente para poder separar e ratear os custos que aqueles que não são diretos ao produto, tá? Bom, eram as mesmas questões, né, que a gente já tinha visto antes, a diferença é que agora a gente vai fazer, estava fazendo pelo sistema de custeio por absorção. Basicamente, a única coisa que vai mudar é o valor total dos custos. Aqui, então, eu tenho que somar, teria que ter somado os custos variáveis e os custos fixos, como a gente somou, dividiu pela quantidade produzida e me deu o custo unitário de cada produto. E depois, na apuração do resultado, eu tenho que pegar esse total de 2 milhões e 600 aqui, que é o total dos custos, e verificar quanto por cento foi vendido. Então, 35% de 2 milhões e 600 é 910 mil. E depois, basicamente, diminui o valor da despesa e vai aparecer o resultado. Se ele for negativo, como é o caso dessa questão 1, prejuízo. Se fosse positivo, seria lucro, né? Muito bem. A parte contábil aqui dos lançamentos também, vocês já estão craque, basicamente, em fazer esses lançamentos. Então, a única diferença é que o custo fixo aqui, ao invés dele ir lá para o resultado, ele vai antes aqui para o custo dos produtos acabados, né? Para eu calcular o percentual, o custo dos produtos vendidos. Nos demais razonetes aqui é a mesma coisa, tá? Não tem mistério nenhum. Como eu sempre digo, né? Cuidado ao elaborar a apuração do resultado do exercício. Esse saldo aqui tem que ser igual ao valor que a gente calculou de forma matemática. Então, se aqui foi prejuízo de 161, aqui realmente tem que ser o 161 do lado do débito, que mostra que eu tive mais custos, né, e despesas do que as receitas, tá? Então, foi isso que a gente fez, viu o exemplo na aula passada, e assim que são as respostas das questões. Sempre lembrando, tá? E o que é avaliado aqui nas atividades práticas e depois na Ativare? É o cálculo do custo unitário, tá? É o cálculo do resultado, cálculo matemático, e os lançamentos contábeis, principalmente o de apuração do resultado do exercício, tá? Então, claro que aqui no meio, né, se o aluno errou alguma coisinha, ele vai ter um pequeno desconto, vou considerar, mas se chegou até aqui, vai gabaritar a questão, tá? A questão 2 também era bem semelhante, né? Como eu disse, são questões que a gente viu lá, as mesmas questões lá do sistema de custeio variável, tá? Mas não são iguais, tá? São semelhantes, que a gente usa um método de custeio diferente, tá? Então, tomando os custos variáveis e os fixos, me deu um total de R$325. Dividindo pelas unidades produzidas, me deu um custo unitário de R$16,25, tá? E na apuração do resultado,
o detalhe, é esse aqui que às vezes pega o pessoal, tá? Aqui no custo dos produtos vendidos é somente o percentual do custo total. Então, se o custo total é 325 e eu tive 90% de vendas, é 90% dos 325, que vai me dar 292,50. Nessa questão 2, deu um saldo positivo. Então, eu tive lucro, né? As vendas foram maiores que os valores dos custos e das despesas, tá? E os lançamentos contábeis também, eles são praticamente copiar-colar, né? Só os números que mudam. Então, reforço de novo que o custo fixo, tanto que ele está na mesma cor vermelha aqui, no custeio por absorção, ele vai para o custo dos produtos vendidos, tá? Para compor o custo da produção acabada, tá? De forma que eu chego aqui na apuração do resultado do exercício e vai me dar um saldo final a crédito de 382,50. Se é um saldo final a crédito, é porque houve lucro. Fechou com o nosso cálculo matemático? Sim, lucro de 382,50. Tá? Então, quando tiver um produto, tá? É tranquilo fazer, não tem mistério. Qual é os pontos mais sensíveis, como eu disse? O percentual do custo da produção vendida e, lógico, a questão dos lançamentos contábeis aqui do crédito e do débito, fazer o fechamento, para que a gente chegue aqui na apuração do resultado e bata o valor, né, com o valor matemático calculado anteriormente, tá? Sobre essas duas primeiras questões aqui, tranquilo? Vocês acertaram? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. A questão 13 e a questão 4, né, elas eram com mais de um produto. Tá? Então, aqui, basicamente, né, a única dificuldade maior é que eu tenho que fazer tudo em duplicidade. Mas o raciocínio, o cálculo é sempre o mesmo. Não tem, né, uma condicional, né? Ah, se é um produto 2. Não, é o mesmo fluxo, só que eu tenho que fazer separadamente para cada produto e depois só lá no final fazer o resultado geral. Então, para o sorvete de pitaia, né, eu tinha que pegar o custo variável e o custo fixo, 11 mil, dividir pela quantidade produzida, achei R$ 55, que é o custo unitário do sorvete de pitaia. Para o sorvete de tomate, pegar o custo variável, 12 mil, e 1.000 do custo fixo. 13 mil, dividido pela quantidade produzida, me deu um custo unitário de R$ 46,43. Tá? O resultado do período, eu primeiro vou fazer de forma separada. Então, sorvete de pitaia, 10 mil, que é o total das vendas, que foi informado. Aqui, né, que é o segredo, então eu tenho que pegar o custo total, 11 mil, e ver qual é o percentual, 62%. Então, 62% de 11 mil dá 6.820. Reduzindo isto, reduzindo a despesa, deu um valor positivo, ou seja, tivemos um lucro na venda do sorvete de pitaia, tá? Já o sorvete de tomate, as vendas foram 25 mil e dos 13 mil que foi o custo total, eu vendi 85%. Então, 85% de 13 mil me dá 11.050. Diminuindo esse valor das vendas e diminuindo também a despesa, me sobra um valor positivo de 13.300. Lucro, quando dá positivo. Ainda antes de eu passar para os razonetes, né, eu tenho que fazer o resultado geral do período. Então, eu vou ter que somar todas as vendas, todos os custos e todas as despesas. Então, somei as vendas, somei os custos da produção vendida, somei as despesas. Me deu um lucro de 15.880, que nada mais é do que a soma, né, do lucro individual de cada um dos produtos. Tá? Também serve até como verificador do cálculo, né? Se aqui deu 2.500 e pouco, e aqui 13.300,
Aqui vai ter que dar a soma dos dois. Se deu algo diferente em algum lugar, tem algum erro matemático. Então, tem que ficar atento a isso. Claro que aqui nesse resultado que eu estou passando para vocês, a gente sempre está fazendo ele de forma no Word, né? De forma manual. Mas muitos alunos fazem no Excel, não tem nenhum problema. O Excel está aí para usar, tá? Mas essa verificação se os resultados vão bater, ela pode ser usada em qualquer um do tipo de arquivo que vocês estão usando, tá? Bom, aí depois eu parto para os razonetes. Eu sugiro sempre fazer um produto de cada vez. Se eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, eu posso me confundir. Mas, tá, quem se garante pode fazer, desde que acerte, né? Não tem mistério nenhum. Tá? Então, lembrando, como a gente está no custeio por absorção, então, de novo, ó, tanto o custo variável quanto o custo fixo, os dois têm que virem para o razonete de produtos acabados. Senão não vai fechar o meu razonete do resultado. E aí eu não vou ter a totalidade do acerto. Tá? Então, no caso do pitaia, o valor lá 6.880 era 62%, e no caso do tomate, 11.050. Então, fazendo individualmente a apuração do resultado do exercício, vai ter que fechar com o meu resultado matemático. Então, lucro de 2.580 para o sorvete de pitaia, lucro de 13.300 para o sorvete de tomate. E fazendo o razonete geral, tá? Aqui eu sempre coloco o ou, tá? Mas não é para fazer um ou outro, é para fazer os dois. É só para vocês entenderem que eu aqui fiz separado, mas também posso fazer junto. Isso vai depender do critério que eu estou usando na vida real. Aqui dentro da parte pedagógica, a gente está fazendo os dois para entender as duas formas, tá? Então, o total, né, trouxe todas as vendas, trouxe todos os custos e despesas, e vai ter que fechar com o saldo credor, que é o saldo do lucro, né, quando dá crédito é porque deu lucro, igual ao saldo matemático que a gente encontrou anteriormente. Tá? Então, o único segredo aqui, como vocês já tinham visto lá no custeio variável, é a questão de termos dois produtos ao mesmo tempo. A mesma coisa para a questão 4, né, onde eu tinha dois produtos. Então, né, eu não vou me prender a cada um isoladamente, mas sempre lembrando, faz o custo unitário, cuidando, né, para usar todos os custos fixos e variáveis, faço o resultado separado, nesse caso aqui deu prejuízo, né, tanto individual quanto no geral, e faz os lançamentos contábeis, o qual irão confirmar os resultados finais, tanto de lucro, como nesse caso, de prejuízo. Tá? Beleza, sobre as questões 13 e 4, então, da aula passada, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, né? Lembro que isso aqui não era para postar, é só vocês treinarem, né, a confecção dessas questões aqui. Bom, prosseguindo, na aula de hoje, que é a aula 16, nós temos dois materiais, né? Um é uma comparação entre os dois tipos de custos, que eu vou abrir agora e compartilhar com vocês. A outra é a atividade prática, tá? Daqui a um pouco a gente vai falar da atividade prática e também dos demais materiais que já estão postados ali, tá? Vamos devagar. Deixa eu compartilhar, então, aqui esse material da aula de hoje. Quem tem aí em casa, né, pode pegar ou acompanha aqui na tela com o tio Adam, tá? Muito bem. Então, a gente sabe, né, a gente viu já desde a gloriosa aula de 3 semanas atrás aí, né, 4 semanas, que a gente tem os sistemas de custeio. A gente viu lá no grau A, né, que tinha os conceitos, né, de custos, as separações, toda aquela questão do que é um rateio, o que não é um rateio, tá? E agora a gente tem os sistemas de custeio. Qual é a diferença disso? Que sempre tem alguns alunos, né, que me perguntam, não estou entendendo, tio, qual é a diferença que a gente fazia antes para os sistemas? É que assim, por exemplo, eu controlo um estoque qualquer, de caneta. Eu tenho que saber quantas canetas eu tenho em estoque. Ok, isso é um controle, digamos assim, empírico. Então, se eu tenho 10 canetas no estoque, eu tenho que ter 10 canetas em condições de venda. Agora, para eu fazer um registro dentro da contabilidade, eu tenho que ter um sistema.
porque a contabilidade trabalha com informações, e para eu ter essas informações convertidas para a terminologia, a técnica contábil, eu tenho que transformá-las em sistema. Então, eu tenho o sistema tributário, sistema fiscal, sistema patrimonial, orçamentário, né, que vocês estão vendo aí ao longo do curso, para quem está fazendo contábeis, né, mas o pessoal da gestão também vê muita coisa disso. E, especificamente no nosso caso, nós temos o sistema de custos, porque eu tenho que contabilizar. Como é que eu apuro o custo do meu produto e como é que eu apresento ele para nas demonstrações contábeis, para a apuração do resultado. Então, a gente viu que nós temos três custos que são os mais utilizados, três sistemas de custos que são os mais utilizados, que é o custeio variável, o custeio por absorção e ainda vamos ver na próxima aula o custeio por atividades. Lembrando que o custeio variável, que foi o primeiro que a gente viu, ele não é aceito pela Receita Federal, tá? Porque é um custo que só leva em consideração, é um sistema, perdão, que só leva em consideração os custos variáveis e os custos fixos são, digamos, somados ao resultado ou diminuídos, né, do resultado junto com as despesas. Então, faz com que meu custo seja grande, seja maior do que realmente aconteceu. Com isso, lógico, né, se o custo é maior, o lucro é menor e a tributação a ser paga é menor. Então, por isso que a Receita Federal exclui dos aceites das empresas o sistema de custos, o sistema de custeio variável, tá? Então, a Receita aceita, até rimou, né? A Receita aceita. A Receita Federal aceita o sistema de custeio por absorção, que é esse que a gente está vendo desde a aula passada, onde eu considero os variáveis e os fixos, que aí dão um valor mais justo e adequado ao meu produto, o valor de custos, né? E o sistema que a gente vai ver na aula que vem, que é por atividades. E a gente vai ver que, se a gente analisar, o melhor vai ser o custeio por atividades. Ele vai me dar uma informação mais real dos meus custos. Mas a gente vai ver que ele tem um grande problema, né? Quanto maior a precisão, maior a chance de eu errar. Mas isso a gente vai ver na semana que vem. O custeio por absorção, ele é o mais usado. Por quê? Porque eu pego todos os custos e faço o rateio por produtos daquilo que eu não tenho a exatidão. Claro que o rateio é arbitrário, eu escolho lá um indicador qualquer, sim, mas são os aspectos negativos e positivos de qualquer escolha que a gente faça, tá? Então, assim, sistema de custeio por absorção, que é o que a gente está vendo agora, ele tem a seguinte diferença. Então, o que é que eu botei nesse material para vocês aí? Então, eu botei aqui, reescrevi, né, o exemplo 1, que a gente viu na aula passada, do sistema de custeio por absorção, e também o exemplo 1 da aula de 3 semanas atrás, do custeio variável. A gente está usando os mesmos exemplos e as mesmas questões, né, tanto nos exercícios como nas atividades práticas, para vocês verem que a gente pode ter informações diferentes a partir do mesmo fato, que é o que a gente vai ver agora. Então, olha aqui, ó. Então, na semana passada, nesse exemplo 1, a gente viu que essa empresa tinha 100 mil de custos variáveis e 60 mil de custos fixos. Então, o custo total é 160 mil, a soma dos dois. Para eu saber o custo unitário, basta dividir 160 mil por 10 mil unidades. Então, eu tenho um custo unitário de 16 mil. Só que esse custo unitário de 16 reais, né, não é 16 mil, como eu falei antes, de 16 reais, ele foi calculado usando o sistema de custeio por absorção. Foi o exemplo que a gente viu na aula passada. Agora, vamos relembrar, né, o sistema de custeio variável, que a gente viu há mais tempo atrás. Como ele, as informações são as mesmas, né? Mas como ele só trabalha com o custeio variável, para eu descobrir o custo do produto, eu só pego o custo variável e divido pela quantidade, 10 mil. Então, me deu um custo unitário de 10 reais. Então, olha a diferença. Pelo sistema de custeio por absorção, o custo unitário desse produto, 16 reais. Pelo sistema de custeio variável, o custo unitário do mesmo produto, com as mesmas informações, 10 reais. Então, aqui a gente nota que, apesar de ser
tudo semelhante e parecido, a forma como eu contabilizo o custo muda. E por isso que a gente tem que entender a diferença entre um método e outro, tá? Para quem é de contábeis, né, a gente não tem na nossa grade a disciplina de análise de custos, tá? Que seria o fechamento, que vocês viram lá, a formação de custos e preços, estão vendo contabilidade de custos e teria análise de custos. Porém, esse assunto aqui, a gente vai voltar a ver lá em contabilidade gerencial, para quem é de contábil. A gente vai ter lá uma parte que é análise de custos. Para quem ainda não fez, vai ver. Para quem já fez, eu sei que algumas meninas já fizeram essa disciplina, elas já viram essa situação lá, tá? Então, essa é a diferença. E vamos ver agora a comparação do resultado, né, pessoal? Então, aqui, ó, pelo sistema de custeio por absorção, eu peguei os 150 mil, diminui os 80, da onde que é esses 80? Porque eu vendi 50%, então 50% de 160 é 80 mil, menos as despesas de 20, e deu um lucro de 50 pila, né? 50 mil, 150 menos 80 menos 20, lucro de 50 mil, usando o sistema de custeio por absorção. Agora, fazendo o resultado, tendo como base o sistema de custeio variável, tá? Olha a diferença, ó. As vendas é a mesma, 150 mil. Porém, os 50% é sobre 100 mil, então eu vou ter 50 mil só de custos. E os 60 mil do custo fixo, ele é somado aos 20 mil da despesa, então vai me dar 80 mil. Então, 150 menos 50 menos 80 me deu um lucro de 20 mil. Então, pelo sistema por absorção, lucro de 50 mil. Pelo sistema variável, lucro de 20 mil. Entenderam? Conseguiram visualizar a diferença entre os dois métodos de custeio? Este aqui, variável, não é aceito pela Receita. Claro, né, pessoal? Não é só porque o lucro é menor e vai pagar menos imposto. Essa é apenas uma peculiaridade. Mas a maior diferença, contabilmente falando, é que aqui, ó, eu me engano. Eu acho que o custo do produto é só 10 mil, mas eu tenho custos fixos envolvidos, que nesse sistema eu não estou computando. Então, eu acho que eu posso até fazer um preço de venda menor, só que às vezes o preço de venda não vai pagar totalmente os meus gastos, sejam eles custos ou até despesas. Já no sistema de custeio por absorção, onde eu vou diluir os custos fixos em forma de rateio, eu já tenho um custo unitário do produto mais adequado com a realidade. Tá? E para quem trabalha na área de custos, seja numa empresa privada, seja numa administração pública ou até numa ONG, né, numa entidade sem fins lucrativos, a gente sabe que quanto mais próximo da realidade, é melhor para eu apresentar os custos, não fazer algo assim, tipo, grosso modo, né? Só para dizer que tem, tá? Então, a gente acaba tendo essa situação, tá? Então, esta aqui é a diferença básica entre o sistema de custeio por absorção e o sistema de custeio variável, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse material, sobre essa comparação entre os dois sistemas de custeio? Que é silêncio, né? Mas tudo bem. Então, acho que estão entendendo. Qualquer coisa vai ficar gravado no vídeo, né? Depois a pessoa pode assistir. E, né, se é a primeira vez que vocês estão acessando o meu vídeo, para quem está assistindo o vídeo nesse momento aí, né? Deixa o like, ativa o sininho, curte ali. Vamos chegar aí a. Minha meta é chegar a 60 inscritos do canal até o fim desse semestre, tá? Bom, continuando. Então, essa aqui é só uma comparação, tá? Entre os dois. Vou agora descompartilhar este material e vou compartilhar a atividade prática da aula de hoje.
Deixa eu abrir aqui, aula 16, atividade prática, tá? Como eu mostrei, como a gente já falou na semana passada, a gente tem mais duas atividades práticas, tá? Essa aqui, deixa eu compartilhar com vocês. A galera só tirando onda aí com o YouTube aí, né? Isso aí, né? Nós temos que diversificar a produção. Vai que tem algum olheiro aí, né? E me contrate para ser o seu influencer aí. No caso, má influencer, mas tudo bem, né? Piadinha sem graça do tio Ali. Bom, continuando aqui, né, pessoal? Então, como eu disse, a gente vai ter duas atividades práticas e uma ativária. A primeira atividade prática, que também é 15%, é esta aqui, tá? Que está como aula 16, que é a aula de hoje. São duas questões, tá? Eu, se não me engano, foi na sexta-feira que eu liberei, e até o Egon, né, que me lembrou, na mesma hora que ele me lembrou, eu percebi que, né, quando eu postei lá, aqui estava sistema de custeio variável, tá? Então, ficou acho que de 1 a 2 minutos disponível e eu substituí o arquivo por esse aqui. Então, se alguém baixou nesse período aí e diz nessa atividade prática da aula 16 que é variável, esqueça, tá? Delete e baixa o correto. Ou, né, quem imprimiu lá, escreva por cima. Tá? Mas é sistema de custeio por absorção, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. As duas questões são iguais à atividade prática anterior que a gente fez pelo variável, mas agora a gente vai fazer por absorção. E claro que a gente acabou de ver, não vai ser o mesmo resultado, porque a gente tem diferença entre o custeio por absorção e o variável. Então não adianta copiar, colar e dizer assim, ah, o tio Ali deu moleza. Não, tem que fazer. Claro que a diferença é mínima. Qual é a diferença? Nesse trabalho agora, eu tenho que somar o custo fixo e fazer, né, o custo unitário de cada produto, depois o resultado e depois os lançamentos contábeis ali para fechar. Então, vocês podem pegar aquela base que vocês fizeram anteriormente e só ajustar a questão da colocação do custo fixo dentro do custo do produto, que anteriormente no outro sistema não era utilizado, tá? Essa é a atividade prática. Prazo para postagem é até dia 7 de dezembro, isso aí, 7 de dezembro, nossa penúltima aula, ou última, né, para aqueles que não se classificarem para o grau C, tá? Muito bem. Sobre esta atividade prática, essa atividade aqui de hoje, do custo por absorção, alguma dúvida, alguma pergunta? Sei que a Letícia acabou de colocar que ela já fez, já postou, não viu, tá? Mas é aquela história, né? Tudo tem o seu tempo. Então, quem já fez, quem não fez, verifique. É pelo sistema de custeio por absorção. Então, tem que dar um resultado diferente do variável. Isso eu já dei um spoiler aqui. É diferente o resultado, apesar de ser as mesmas informações, de serem, né, as mesmas informações. Aí o pessoal está respondendo aqui que não tem dúvida, beleza? As dúvidas só chegam lá pela meia-noite, 1 hora, mas isso é normal, né, na vida de um aluno. Muito bem. Na sexta-feira também, eu já disponibilizei o material da semana que vem, que é o custeio por atividade. Também já disponibilizei a atividade prática sobre o custeio por atividade, que você não precisa fazer ainda, tá? Eu só já liberei, se quiser dar uma olhada, porque a gente vai ter a aula semana que vem para aprender, ver os exemplos, fazer os exercícios, para depois sim vocês estarem preparados para a atividade prática do custeio por atividades, que é o da semana que vem. Mas se alguém quiser se arriscar, se aventurar, já ir fazendo, né, pode ir me perguntando e questionando aí via WhatsApp, tá? Também já disponibilizei a Ativar Grau B, 7 questões objetivas, tá? Versando sobre perguntas sobre os sistemas de custeio. Então, essa aí vocês podem pesquisar no material disponibilizado ou até na internet e já marcar as opções e postar, tá? Se quiserem adiantar, mas se quiserem esperar chegar lá na aula 18 para fazer, também não tem problema, cada um faz o seu tempo. Então, vocês têm
uma atividade prática já em condições de fazer, que é essa do custeio por absorção, tá? Tem outra atividade prática que é sobre o método de custeio por atividade, que eu vou explicar na semana que vem, e na outra ainda tem 2 semanas para a gente trabalhar o sistema de custeio por atividade, que é na aula 17 e na aula 18, e tem a Ativare. Então, essas 3 atividades, todas elas têm prazo para postagem no dia 7 de dezembro. Penúltimo ou último, né, para alguns, o último encontro ou penúltimo encontro da disciplina. Então, se eu fosse vocês, no estado de vocês, né, faria essa atividade prática de absorção, faria a Ativare e só ficaria aguardando a explicação nas próximas 2 aulas do sistema de custeio por atividades, o ABC, né, que é o apelido dele, para concluir essa disciplina, tá? Claro que cada um tem a sua agenda, seus compromissos, outras disciplinas, outros trabalhos. Então, você sabe melhor do que ninguém como gerir o tempo de cada um. Eu apenas adiantei para facilitar a vida de vocês, né? Que chega fim de ano, chega fim de semestre, né? Sempre aquela correria, ainda mais em tempos de pandemia, em aulas virtuais, tá? Então, todas as disciplinas que eu estou nesse semestre, eu procurei adiantar o máximo que dava, sem, né? Também deixar de ensinar e de explicar a vocês, certo? Então, sobre as atividades aí, sobre a disciplina de contabilidade de custos, alguém tem alguma pergunta? Por enquanto não, professor, tudo certo. Isso aí. Ó, a Josi está dizendo que eu sou o melhor tio-olho da FTech, né? Isso eu me emociono muito quando os alunos... tomando cerveja na aula, tá louco. Que foi, Egon? Repete que eu não entendi. O Ali tá tomando cerveja na aula aí, que é isso? Tá, isso aqui é o água mineral sem gás, copinho da NBA, né? Ah, tá. Sabe que eu já joguei na NBA, né? Eu não contei essa história para vocês, um dia eu conto. Vai estar no meu livro. Bom, então contabilidade de custos é isso aí, tá? Antes da gente finalizar aqui a nossa videoaula e vocês partirem para resolver, né? Então, as rematrículas foram abertas hoje. Então, olhe ali, verifique as ofertas, né, verificando, né, a quantidade de disciplina que vocês vão pegar. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, independente se é de contábil ou de gestão financeira, estou à disposição para orientar vocês aí. Estava com um probleminha no início da tarde, mas depois já foi corrigido, né? Eu falei com o pessoal ali, com a Rosana lá e com o Mauro, eles confirmaram, mas foi resolvido, acho que vocês já estão conseguindo fazer, tá? Lembrando que se tiver algum problema lá, tipo, tem 2 disciplinas que eu quero pegar, mas estão na mesma noite, fale com o coordenador, que é o Mauro, né, dos 2 cursos, que alguma outra aula dá para fazer, né, aquela à distância. Não sei como vai ser o semestre que vem, espero que seja presencial, né, mas tudo isso depende de fatores aleatórios e alheios à nossa vontade, tá? Mas, né, o coordenador está aí para ajudar vocês, eu também estou aqui para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida, entre em contato ali via WhatsApp, ou se quiserem ligar, mandar carta, né, fique à vontade. Mais alguma pergunta geral, alguma coisa aí? Bom, deixa eu falar que lá na turma de auditoria, nas quintas-feiras, tem muita gente em comum aqui, o pessoal está se organizando para fazer as camisetas de contábeis, né? Então, quem é de contábeis e não está lá, não está sabendo, então a gente está fazendo, está terminando o modelo. A Rosana Carlet ficou de me mandar lá o logo da FTech para eu mandar ali para a Josi, que ela está aí sendo a nossa representante aí junto à malharia. Não me mandou ainda, mas assim que mandar, ela me mandar, eu te envio, tá, Josi? Se não, a gente pega ali o melhor desenho e vê o que a gráfica, a serigrafia pode fazer, não podemos perder tempo. Depois, que a gente tiver com o modelo pronto, a gente vai divulgar entre todos, até quem não é de contábil, se quiser comprar, não tem problema, né? É só trocar de curso. Não, capaz, brincadeira, né? Mas todo mundo está à disposição aí. Ninguém resolve fazer gestão financeira, uma camiseta também? Alô?
cada curso tem um louco no comando, né? Mas também tem tem tanta gente no contábil e poucos no financeiro. Tá louco. Não, mas daqui a um pouco, né, dá para trocar só contábeis e o desenho e botar gestão financeira. É? Então, os valores a gente manda aí vocês, né, dá o contato da gráfica ali e fale com elas, né? Pois é. Isso aí. Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida geral? Tranquilo? Nada? Ok. Nada tendo, então, nós vamos finalizar agora, dentro de 1 minuto, a nossa videoaula. Estarei disponível aqui online até às 22 horas, né, para tirar dúvida, tá? É que eu tô... Ah, tá, a Camila fez um textão aqui, achei que era um textão do Facebook, mas é uma pergunta. Já respondo, Camila. Então, né, após finalizar a videoaula, estou até às 22 horas aqui disponível e depois disso, né, pode continuar perguntando. Nem sempre vou responder, né, como eu digo, na hora, mas estou aqui para ajudar. Então, foque nessa atividade prática, foque na Ativare, que já fez, e deixe aquela outra atividade de custeio ABC, custeio por atividades, para a gente ver nas próximas 2 aulas, tá? Que aí a gente mata a disciplina. A Camila está dizendo aqui que era para pegar a relação de contábeis e criar um grupão, beleza? Eu vou pedir para o Mauro já, Camila, a lista geral de contábeis, fizemos um grupo grande no WhatsApp, e aí fica, desculpa, aí fica melhor para a gente trocar ideia. Aí depois, a gente manda para o pessoal aí de gestão, se quiserem só adaptar para o curso de vocês também, fica à vontade aí. Boa, professor, isso aí. Beleza, então, muito obrigado. Boa noite a todos e até segunda-feira que vem, ou a qualquer momento, né, no plantão Tio Ali de ajuda. Valeu, gurizada, muito obrigado, até mais. Valeu, professor, boa noite.